A partir de agora está gravando. Então, boa noite a todos e a todas. Vamos compartilhar aqui o slide. Nós vamos estudar por slide, que fica bem melhor, mais didático, né? Seu mostrando ali os slides. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui com os irmãos. Deu para ver aí? Sim, Apareceu o slide? apareceu. Então tá bom. Então, fomos bem sucedidos aqui nesse slide, né? Bom, ética pastoral é o nome da disciplina. Como já disse anteriormente, faz parte da teologia prática e é uma disciplina muito importante, porque nós, como pastores, né, alguns serão futuros pastores, nós temos que saber, entender o que preconiza essa disciplina de ética pastoral. Tem alguém com o microfone ligado aí? Esconde, você conta e só vale se esconder na escola. Quem está com o microfone ligado, desliga aí, por favor. Eu estou tentando aqui, não estou conseguindo, mas peraí, pastor. É só clicar em cima dele aí. Olha aí, você consegue. Aí, na hora que quiser falar, é só abrir o microfone de novo, tá? Se quiser fazer alguma pergunta. Então, aqui, ética pastoral. Todos nós sabemos o que significa ética. Uma conduta aceitável, né? Que todas as pessoas têm que ter. Essa questão da ética. Uma pessoa que não tem ética, ela fere vários conceitos, né? Vários parâmetros, e fica uma pessoa indesejada em muitos lugares, porque ela não age com ética. E o que nós vamos aprender aqui nessa disciplina é isso, é ser éticos. E não somente ser éticos, ser líderes éticos. E o que nós vamos estudar hoje, os assuntos que serão abordados hoje, serão, primeiramente, abrangentes da ética pastoral. Aqui pus um R aqui, está errado, viu? Deixa eu consertar aqui. Ética pastoral. Vamos também falar da passagem bíblica em que o apóstolo Paulo ele admoesta o seu filho na fé, Timóteo. É uma passagem muito importante também para a ética. E o apóstolo Paulo bate bastante na tecla da ética, principalmente com seu filho na fé, o Timóteo, né? Por quê? Um pastor experiente, ele ensinando a um pastor jovem a como liderar com excelência, né? É isso que nós temos que entender. É liderar com excelência, da melhor forma possível e sem deixar nenhuma brecha, nenhum senão. Ter entendimento de que o líder ele tem que exercer a sua função de líder e buscar ser íntegro em todos os aspectos, né? E tem um filósofo na antiguidade chamado Confúcio, e esse Confúcio até, até foi fundador de uma religião chamada Confucionismo, que começou primeiramente com, com, a, com a filosofia e depois passou a ser uma religião. E o Confúcio dizia o seguinte: se você é um político, é um líder político, você tem que agir eticamente como um líder político. Se você é um líder na igreja, você tem que agir eticamente como um líder da igreja. Se você é um pai, você é pai, você tem que agir eticamente como pai. Se você é mãe, da mesma forma. Então, quando você exerce algum tipo de autoridade, você tem que agir com os preceitos que apregoam essa autoridade.
Você não pode ser um filho e agir de maneira incorreta com seus pais. Você não pode ser um bom pai agindo de maneira incorreta com seus filhos. É assim que Confúcio dizia. Veja que é uma religião que não era cristã, mas isso que ele falava na sua época é uma verdade. Nós temos que entender que toda verdade, ela é verdade de Deus, né? Toda verdade é verdade de Deus. Então, a abrangência da ética pastoral, né? Como um todo, nós iremos falar. A admoestação de Paulo a Timóteo, também nós iremos falar. Características morais de um líder. O líder tem que ser moral e tem que ser ético também. Os campos, né, de atuação da ética pastoral e desvio de conduta por parte do líder. Isso aqui também atrapalha muito a, a vida da igreja, né, a vida da comunidade de fé. Quando o líder ele tem desvio de conduta, a congregação toda sofre. E a responsabilidade do líder na igreja atual, como na vindoura. Veja que nós estamos aqui neste momento, como igreja atual, mas nós temos também uma responsabilidade na igreja que virá. Como que nós, principalmente, nós vamos fazer com que essa igreja seja bem sucedida? Agindo com ética hoje. Porque os nossos filhos serão os líderes futuros. E se nós não agirmos com ética, ensinar os nossos filhos a agir com ética e com moral, a igreja vai ficar comprometida, porque eles têm como espelho os pais, né? Nós temos que preocupar muito com a educação dos nossos jovens, porque eles serão aquelas pessoas que irão dirigir a igreja no futuro. Então, essa é os nossos assuntos que serão abordados nessa aula, né? Dá para os irmãos ficar bem atentos aí, que nós vamos falar a respeito aqui dessas condutas aqui, né? Essa aula, irmãos, ela será bem mais curta, porque eu acho que não tem muita necessidade de a aula ser muito longa e cansar, né, os irmãos. Muitos irmãos ficam cansados, muitos trabalharam o dia inteiro, mas essa aula aqui, ela não vai ser tão longa, eu espero que não, né, como as outras aulas anteriores, né? Então, vamos começar a desenvolver o nosso conteúdo, né? Quem quiser perguntar, é só levantar, ou melhor, é só ligar o microfone, né, e fazer a pergunta. Então, nós vamos começar a desenvolver aqui o nosso estudo sobre a disciplina da ética pastoral. O que vem a ser isso? Ela abrange o comportamento dos líderes diversos da igreja. Então, a disciplina se chama ética pastoral, mas ela não vai abranger somente os pastores. Ela vai abranger todos os líderes, todas as pessoas que exercem algum tipo de liderança na igreja, será objeto do nosso estudo aqui. Todas as pessoas. Por exemplo, na igreja nós temos os pastores, nós temos os diáconos, nós temos os líderes, né, de grupos missionários, nós temos o louvor. Todos esses cargos, há alguém ali liderando, uma liderança por parte de alguém. Então, esse estudo vai abranger também essas pessoas, não somente o pastor ou o nome que é dado aqui, né, a esses líderes que são aqui, ó. Atualmente nós temos os pastores, que são os mais conhecidos, né, os bispos, também algumas igrejas, os líderes são os bispos, né, os presbíteros, que lá na igreja primitiva, os presbíteros eram auxiliares direto dos bispos, mas essa palavra presbíteros e bispos tem o mesmo significado, né? Anciões, tem algumas igrejas aí, denominações que têm
os anciões ainda como aquele líder, né? Em alguns casos, tem os apóstolos. Aqui há uma controvérsia muito grande a respeito desse apóstolo, né? Se tem apóstolo ativo nos dias atuais, ou se os apóstolos foram somente na época da igreja primitiva, né? Os 12 apóstolos, mais o apóstolo Paulo, que tiveram um contato direto com Jesus, né? Então, tem essa controvérsia aí a respeito dos apóstolos. Mas nós temos muitas igrejas que os líderes são chamados de apóstolos, né? Tem a Igreja Mundial, que tem o apóstolo Valdomiro Santiago, né, que ele é um apóstolo segundo a sua ideia, né? E tem outras igrejas também menores que já têm esse apóstolo como seu líder. E também nós temos, no caso da Igreja Católica, nós temos diversos, né, cargos hierárquicos lá na Igreja Católica, né? E, Pastor, pois não, é certo ter bispo na igreja? Porque o bispo, certo é o pastor, né? Que a gente conhece, ou o padre. não, o bispo tá dentro da ortodoxia, da palavra, né? Porque na igreja primitiva, e a igreja do primeiro, segundo, terceiro século, era formada de bispos. Os bispos eram os líderes dessas igrejas, né? Por exemplo, tinha o bispo lá de Laodiceia, tinha o bispo lá de Esmirna, tinha o bispo lá de Éfeso, tinha o bispo de Roma, que depois se tornou o mais proeminente entre os bispos, né, que se virou o Papa, né? Então, bispos tem essa nomenclatura de bispo na igreja. O único aqui que está assim, que há uma controvérsia, é os apóstolos, porque muitos entendem que não tem apóstolos nos dias atuais. E outros entendem que sim, que os apóstolos estão presentes nos dias atuais. Essa palavra apóstolo Agora eu tô significa solto. plantador de igreja, significa aquele que planta, aquele que planta a igreja, né? O E, pastor, pois não, tem igreja, então, que não tem o pastor, tem o bispo, né? sim, Tipo assim, essas igrejas maiores lá do Edir Macedo e tal, todo mundo chama de bispo, né? Mas sim, também lá tem os pastores. Então, é normal chamar, é a mesma coisa de pastor, né? No mesma caso. coisa. É um líder, né? Aqui, esses nomes que estão aqui, todos eles são líderes. Pode sim chamar de bispo. Tem igreja que tem presbítero, né? Ah, não, porque eu achava que era hierarquia. Pastor, bispo, presbítero bem lá embaixo, diácono e assim vai. Em alguns casos, em algumas igrejas, os bispos são os primeiros na hierarquia, né? E Ah, é depois, primeiro? Achei que era o pastor que era primeiro. em alguns casos, né? Tem o bispo, tem os pastores, tem os presbíteros e tal. Mas isso aí depende de igreja, depende da convenção da igreja. Ah, tá. Não é toda igreja que tem essas hierarquias definidas, não. Tem igreja, por exemplo, a igreja batista. Tem pastor e diácono. Você não vai achar Aham, presbítero na igreja batista. verdade. Já tem igreja que tem presbíteros, né? E tem Assembleia tem. assembleia, tem presbítero. E tem outros cargos também, que eu não coloquei aqui, não, mas as igrejas apresentam esses outros cargos. Por exemplo, tem igreja que apresenta o cargo de missionário, aquele que faz missão, né? Tem igreja que apresenta presbíteros, tem igreja que apresenta anciões, né? Então, tem Ah, muitas. tá. A nomenclatura são diversas, né? Isso aí depende da, da nós chamamos de norma geral de ação da igreja, né? A NGA da igreja, né? A confissão de fé da igreja prevê bispo, prevê pastores, né? Eu não sei. Há também reverendos, né? Tem algumas igrejas que E chamam de reverendo. Isso aí são maneiras de se dirigirem aos líderes da igreja. porque eu não sei se é agora, né? Mas eu lembro quando eu era de idade, assim, mais ou menos de Lorenzo, Assembleia de Deus, os pastores falavam reuniões dos anciões. E quando a gente ia ver, era só os pastores. Aí nós ficava querendo saber os anciões que eram os velhos, mas não tinha os velhos
de velhos, eram os pastores. Aí depois que eu fui entender que os anciões eram os pastores. A palavra ancião, ela significa realmente pessoas com mais idade, né? Aham, Mas em muitos casos, esses anciões se referem a líderes da igreja também. Às vezes e às vezes a pessoa é até jovem, mas como ele é um líder, ele é chamado de ancião, né? Não é porque ele verdade. é velho, né? Porque ele é um líder. Aham, É, não, beleza. mas a etimologia da palavra ancião quer dizer velho mesmo, idoso, Isso. né? É, Eu achei que essa casa era minha. bom, aqui, comecei a falar aqui sobre a Igreja Católica, né, que tem diversos cargos hierárquicos, né? E tem o Papa como líder supremo dessa igreja, né? Da Igreja Católica, o líder supremo é o Papa, que fica lá em Roma. Só para ter uma ideia aqui, o Papa, ele era apenas o bispo de Roma, na época lá que ele era apenas um bispo, igual os outros bispos da região. Só que como Roma era a capital do império, eles tinham um prestígio muito grande, o Papa de Roma, o bispo de Roma, chamou para si o papado. Ele foi considerado como o líder da igreja, porque a igreja de Roma era muito importante, uma igreja muito grande. Não é que ele tinha, ele era mais espiritual, mais importante do que os outros bispos, não. Mas ele chamou para si essa questão do Papa, né, do bispo, né, o pai. Papa é a mesma palavra de pai, é a mesma coisa de pai. Né? Aqui, aquela igreja Boa Viagem ali, sabe? A Boa Viagem ali no centro, perto da Afonso Pena. Eu não sei se você sabe, mas quando eu olhava uma idosa lá, que eu fiz uns plantão ali perto, veio de fora um desse aí, ó, um papa, e lá é enterrado com anel e tudo. Não é o Papa, né? O Papa só tem um. É o que é enterrado? É Dom não sei o quê? O Papa, deixa eu explicar o que é Papa. O Papa só tem um que fica lá em Roma. É o chefe da Igreja Católica, Apostólica Romana. Ah, tá. Aí tem os outros, tem os bispos, tem os cardeais. É uma hierarquia É muito hierarquia definida, né? também. É muito definida. Agora, essa questão aí desse que aconteceu lá, se fica difícil de eu falar, porque tem que saber o que realmente aconteceu, né? É porque lá eles enterram. Aí a madame lá, né, que era a filha da dona, que olhava, falou: vamos lá, ver. E tinha gente, tinha corda, ninguém chegava perto. E o homem lá no chão, eles são enterrados no chão e bem vestido, com aquele negócio no pescoço, uma fita grossa no pescoço, negócio na cabeça. E a mão assim, eu vi o anel, um anel muito bonito de ouro. Não sei o que era aquele anel. A igreja lá é católica, né? É aquela igreja católica ali da Boa Viagem? Ah, tá. Isso aí deve ser a cerimônia de sepultamento deles lá, né? Que eles estavam fazendo. E essa pessoa que É, morreu deve ser uma pessoa muito importante, né? é Deve porque ser, deve ser um arcebispo, né? Igual que nós temos aqui em Minas Gerais, o arcebispo, né? Que ele é o superior aqui, que comanda toda a região aqui de Minas Gerais, arcebispo metropolitano, né? eu sei, eu esqueci o nome dele, ele estava até lá no dia. É. E tanto que essa dona lá, ela falou assim: todos eles vêm para ser enterrado aqui, na Boa Viagem. Hum. Mas era gente mesmo, viu? Muita gente que foi ver ele. E eu nem sei o nome dele. Então, vamos continuar, então. Vamos. Aqui, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, né? Que no versículo, essa passagem aqui, no capítulo 3, quem quiser abrir a Bíblia aí, pode, né? No capítulo 3, dos versos de 1 a 13. Né? E ele fala o seguinte, aqui, os que aspiram ao episcopado, excelente obra almeja, e ainda, neste texto, o apóstolo Paulo enumera várias características na qual o líder tem que possuir. Eu vou chamar aqui líder, esse líder aqui já vai englobar todas as pessoas que exercem
o cargo de liderança na igreja, tá? Pode ser até os diáconos. Vamos voltar aqui para a nossa igreja, que tem pastores e diáconos, né? Então é o seguinte aqui, ó. E nesse versículo aí, nessa passagem, o apóstolo Paulo ele enumera várias ações que o ministro, que o líder deve ter. E aqui, quem tiver com a. Deixa eu até pôr aqui no celular aqui, o texto aqui, para mim poder estar acompanhando com vocês. Só um minutinho aí. Aí tem várias qualidades, né, que o líder deve ter. Qual texto que é, pastor? Não ouvi qual texto que era, não. Timóteo, 1 Timóteo de 1 a 13. 1 Timóteo 3, né? Deixa eu achar aqui. Pronto, tá aqui. Qualquer coisa que precisar de ler, pode falar que a gente lê. Achou aí? Sim. Então pode ler. 1 Timóteo 3, né? Lê do 1 até o 13, para nós ter uma ideia geral aqui do. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ou episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto ao diácono, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sordida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Tá vendo? Essas são as qualidades do que tem que ter o líder, né? Aqui fala do pastor, fala também do diácono e fala também das mulheres aqui, né? Fala também das mulheres que tem que ter essas qualidades aqui. É o texto que melhor nos mostra a questão da ética pastoral, da ética cristã, né? É o texto que melhor mostra essa questão da ética. Porque todas essas qualidades aqui, o pastor, o líder, tem que ter para que o ministério avance e o ministério avançando também cresça o reino, né? Então, são qualidades, você vê aqui que qualidades morais. Todas elas são qualidades morais. Só tem aqui que fala sobre o ensino, né? Que a pessoa também tem que saber, tem que ter a qualidade do ensino. Fora isso aí, está falando de ética, está falando de moral. São qualidades morais. Hoje em dia, nas igrejas, as pessoas estão valorizando muito o que diz respeito a dom, né?
os dons carismáticos da pessoa. Se a pessoa ela ora por revelação, ela revela ali a vida do outro ali, ela tem uma coisa espiritual, né? Tem aquela aura, né, de coisa espiritual, espiritualista, né? Não é o que o texto diz aqui, não. O texto está enfatizando aqui as condições morais que as pessoas têm que ter para ser um bom líder. Muitas pessoas pensam que a pessoa tem que orar e ressuscitar um morto, né? Aí esse é espiritual, esse é o grande. Não. O que o texto que fala sobre ética e sobre o desempenho da igreja é esse aqui. É essas qualidades que a pessoa tem. Muitas pessoas têm dons, sim, dons espirituais, mas são fracos na ética. Elas não têm uma ética, uma ética e a moral delas deixa a desejar. Muitas e muitas vezes a gente vê isso. As pessoas que às vezes sabem até pregar muito bem, têm um carisma, né, para pregar, mas deixa a desejar na ética cristã, na ética pastoral. Faz coisas fora do altar, fora do púlpito, né, erradas. Mas enquanto ele está ali, ele é um excelente pregador, prega muito bem. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que a pessoa seja uma pessoa que tem uma ética, tem uma moral acima de tudo. Pastor, Pois não. como assim são fracos na ética? A gente vê, por exemplo, a pessoa, às vezes, é um bom pregador, né? Eloquente, prega muito bem. Né? Mas é um cara que chega lá na casa dele e maltrata a esposa dele. Ah, sim. Né? Isso Sim. aí, ele está sendo antiético. A ética e a moral dele não está não está em evidência. Aí então não. olha para ele assim, ele pregando, acha que ele é extraordinário. Que ele está arrasando. Mas maltrata, o cara que maltrata a esposa, maltrata os filhos, né? Às vezes ele tem um dom até de orar, aquela oração fervorosa, com as palavras corretas, e todo mundo fica admirado de ver a pessoa orar. Mas, né, nessas questões éticas aqui, que foram enumeradas aqui, várias, né? Várias questões éticas, ele deixa a desejar. Então, um líder, para ser bem-sucedido na igreja, ele tem que ter essas características aqui. Não quer dizer que ele não possa ter essas características e também ser um bom pregador. Não quer dizer isso. Se for assim, é melhor ainda. É que ele é mais completo ainda. Porém, há muitas situações que acontecem nas igrejas que a pessoa só vê um lado da moeda e deixa o outro, sabe? Essa questão da liderança, essa questão da liderança moral, porque o crente que está ali, o membro, ele vai observar o pastor e vai ter nele como exemplo de tudo. Verdade. O Augusto Nicodemos, ele tem uma pregação dele que ele fala assim: eu não quero saber se você expulsou demônios. Eu quero saber como que você trata a sua esposa. Que bacana. Ele fala assim: eu não quero saber se você ficou a noite inteira no ciclo de oração. Quero saber como que você trata o seu marido. Então, essas questões são importantes. Porque não adianta uma coisa trabalhar sem a outra. Se você fica no ciclo de oração, orando, buscando, e trata bem o seu marido, você é mais completo ainda. Mas você não pode deixar de ter essa visão, essa interação entre essas coisas. Né? Isso acontece muito nas igrejas, infelizmente acontece muito. Essa questão da pessoa querer ser muito espiritual e deixar de lado a ética, deixar de lado a moral. Né? Aí isso é um problema seríssimo, né, dentro das igrejas. Então, esse texto aqui fala assim, ó, fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Então, é o seguinte, é interessante que tenha pessoas na igreja que queiram exercer uma função
né, no episcopado, né, que a função da igreja é muito importante isso, porque a igreja é assim que ela trabalha, né? Excelente obra almeja. E aí vem aqui as qualidades, né? É portanto que o bispo seja aqui, ó. Você falou do bispo aqui, ó. Olha o texto falando. Aqui a irmã Keira falou do bispo, né? Bispo, seja irrepreensível. Ele seja um cara íntegro, né? Irrepreensível nas suas ações. É isso que é muito importante. E também com a vida conjugal dele, esposo de uma só mulher. Quantos e quantos escândalos lá nessa área a gente vê dentro da igreja? Pessoa que está exercendo um cargo de liderança e se envolve com outras mulheres, né? Até mesmo mulheres, né, da própria igreja. Né? Você vê que é uma qualidade que o bispo tem que ter, marido, esposo de uma só mulher. Aqui vem a outra qualidade, tem que ser temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Tudo isso é qualidade que o bispo, que o líder tem que ter. Aqui vem a única questão que não é tanto assim moral, né? Mas é uma questão que é mais de aprendizado. Apto para ensinar. Veja aqui nesse versículo aqui que fala que tem que ser apto para ensinar. Quando você se aproxima de um líder, você quer aprender alguma coisa. Você se aproxima de um pastor, você quer aprender alguma coisa com aquele pastor. Quando um membro da igreja aproxima-se de um diácono, ele quer aprender algo com aquele diácono ou com aquela diaconisa. Né? Então, vocês têm que estar sempre, nós temos que estar sempre aptos para ensinar. Né? Diz aqui esse texto de Timóteo, aqui de 1 Timóteo. Aqui vem outra questão, não dá da vinho, né? O beberrão, né? Aquele não violento, tem pessoas que são violentas, né, no seu ser, né? Cordato, inimigo de contendas. Você vê, tudo isso aqui são atribuições em que o crente deve ter. Deve ter. Não avarento. Irmãos, essa questão aqui de avareza, esse pecado aqui da avareza, ela tem o mesmo efeito, né? É o mesmo pecado da idolatria. Por que eu falo isso? Porque aquele que é avarento, ele adora quem? Ele adora o dinheiro. E a única passagem a única vez que Jesus se dirige a chama alguém de Senhor, ele chama as riquezas, né? Mamon. Então ele chama de Senhor. Então, se você é avarento, você vai estar se equilibrando em idolatria, que você vai estar adorando o Deus da riqueza. Essa palavra aqui, essa passagem aqui é muito forte, né? E aqui já vem, aqui no versículo 4, vem falando do líder em governar a sua casa. Né? O líder manter os seus filhos sob disciplina e com todo respeito. A Bíblia toda vem nos mostrando essa questão de manter a disciplina na nossa casa. Nem sempre é fácil, mas o bispo tem que buscar, o líder tem que buscar manter a disciplina na sua casa, manter seus filhos sob a disciplina e com todo respeito, respeitar também o seu filho. Exigir que eles te respeitem e respeitar também o seu filho, né? Aqui vem aqui no versículo 5, alguém que não sabe governar a sua casa não pode governar a igreja. Como que ele vai cuidar da igreja, sendo que ele não consegue cuidar nem da casa dele? O nosso ministério, o primeiro ministério, começa no nosso lar. Deus, ele, primeiramente, antes de nos confiar a igreja, ser líder da igreja, ele nos confiou ser líder da nossa casa. Então, nós temos que observar também essa questão, né? E aqui no versículo 6, diz o seguinte, não seja neófito, né? Para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Aqui, o que o neófito faz, o neófito é aquele que é muito novo na fé, né? Por exemplo, pessoas chegam na igreja, novo na fé,
alguém já coloca ele como um líder, um neófito, né? Um novo na fé, já joga para ele um cargo de liderança. E ele pode incorrer no mesmo pecado que condenou Satanás, que é e foi ensoberbeceu a sua ideia, né? Ele teve essa questão de que ensoberbeceu, ele teve, e isso fez com que ele, Satanás, incorresse na sua própria condenação, a soberba de Satanás, né? Satanás sempre quis ser igual a Deus, né? E muitas das vezes ele quis buscar essa equiparação com Deus. E quando Deus criou o homem, Deus ele criou o homem com tanto amor, com tanto carinho, que isso causou a soberba, a inveja de Satanás e a soberba dele. E ele incorreu nessa condenação e houve a rebelião lá no céu. Muitas das vezes também por causa do ciúme, da soberba. Que ele se achava tão importante que Deus criar um outro ser igual criou o homem, para ele não servia mais, porque ele tinha uma proeminência muito grande lá no céu. Então ele ensoberbeceu e levou um terço da parte dos anjos com ele. E por isso que o neófito não pode ser consagrado a um cargo de liderança, né? Porque ele ainda não tem essa condição de estar recebendo essa carga e de muitas vezes, né, que o neófito ele não possui assim um discernimento, um preparo para liderar, e ele vai ensoberbecer muitas das vezes, né? E é isso que a palavra do Senhor diz. O versículo 7 fala: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no próprio do laço do diabo. O líder, ele tem que ser reconhecido como líder. Igual eu falei do Confúcio, né? O líder tem que ter o testemunho de pessoas, né, de fora, a fim de não cair no próprio do laço do diabo. Quer dizer, as pessoas têm que olhar para o pastor da igreja, têm que olhar para o bispo, ou o ancião, ou seja lá qual for o nome, e ter um bom testemunho a respeito dessas pessoas. E isso não está ocorrendo nos dias atuais. As pessoas olham para os pastores e vê ali, muitas das vezes, né, injustamente, e algumas vezes justamente, uma pessoa que não dá um bom testemunho. Isso tudo é contrabalanceado pela a ética pastoral. É por isso que nós temos que ser éticos em nossas ações, em todos os momentos. Em tudo. Nós temos que ser éticos. Para que nós possamos dar testemunho interno para a nossa igreja, para os membros da comunidade de fé, e também o testemunho externo para as pessoas de fora. As pessoas de fora têm que reconhecer essa questão da liderança do pastor, né? E aqui, no versículo 8 em diante, fala dos diáconos. Aqui falou dos bispos, né? Aí fala dos diáconos, né? A mesma coisa, tem que ser respeitáveis, uma só palavra, né? Amados irmãos, o que está acontecendo muito na igreja é isso, as pessoas não estão honrando as suas palavras. As pessoas falam uma coisa hoje e amanhã falam outra coisa totalmente diferente. As pessoas fazem compromisso e não sustentam esse compromisso. Isso tudo atrapalha a imagem da igreja. Nós temos que ter a consciência de que a igreja ela é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos membros. Então, o nosso testemunho, as nossas ações têm que ser pautadas na ética. Em certos momentos, nós vamos pecar? Vamos, porque nós ainda somos pecadores. Mas nós temos que saber, e isso não pode ocorrer. Nós temos que saber que isso é errado. E não pecar deliberadamente. Eu vou fazer e pronto, acabou. Esse que é o problema. Se você
comete um deslize, você rapidamente você se arrepende, pede perdão e prossegue a sua caminhada. Você não pode ficar naquele pecado continuadamente e sabendo que eu vou pecar porque eu sou falho. Então, tem uma situação estranha que aconteceu comigo, né? Quando eu morava lá no São Marcos, lá na casa da minha mãe, morava no fundo lá, ela contratou um pedreiro lá. E esse pedreiro, né? Ele era pastor. Aí ela foi, pagou tal, fez o serviço lá e tal, mas no final lá ele deixou algumas coisas para fazer. Só que pegou o dinheiro todo. Aí minha mãe foi falar com ele, ó, você pegou o dinheiro e não fez o serviço todo. Você é um pastor, não sei o quê, você não pode fazer isso. Aí ele virou para ela e falou assim, mas o homem é falho. Né? Então, quer dizer, estava justificando na sua falibilidade o pecado dele. Ele se arrependeu desse pecado? De jeito nenhum. Não se arrependeu. Então, veja como as coisas acontecem. Né? Então, por menor que seja o deslize, é um pecado. É um pecado. Por menorzinho que seja, é um pecado. E nós, como líderes, como pastores, não podemos estar nos sujeitando a isso, né? E só para dar uma explanada mais aqui nessa parte aqui, que eu acho muito interessante, né? E o líder, o pastor, o diácono, ele tem que ter a consciência limpa, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Olha aqui que interessante, né? Você pode chegar e pôr a cabeça no travesseiro e falar assim que estou com a consciência limpa. Samuel, quando ele, ele ia deixar de ser juiz e ele ia consagrar Saul a rei. Ele chegou para a comunidade de fé dele, lá dos israelitas, e falou assim: se eu tenho defraudado alguma pessoa, se levante e fale agora. Porque ele tinha certeza de que ele era honesto. Ele tinha certeza. Não defraudei ninguém, não fiz coisas erradas com ninguém, não fiz nada que eu possa prejudicar alguém. E se tiver alguém aí que eu prejudiquei, pode se levantar. Isso não, e o texto relato bíblico fala que não se levantou ninguém, porque ele era um homem íntegro. Agora eu pergunto aos irmãos, quantas pessoas podem fazer isso nos dias atuais? Se eu defraudei alguém aí, se levante e fala comigo aqui. Pode apontar aí o que de errado que eu fiz aqui, que eu prejudiquei alguém. Então é uma questão que nós temos que estar ciente, né? De que o verdadeiro líder tem que agir dessa forma. O verdadeiro líder tem que agir dessa forma. E Samuel foi um grande líder, foi um juiz. Ele foi sacerdote, juiz e também foi profeta. Ele teve tríplice, né? Ele desenvolveu tripsamente o seu ministério, né? Foi grande, foi muito grande. Samuel, um dos maiores do Antigo Testamento. Não defraudou ninguém, não prejudicou ninguém. Ele podia bater no peito. Hoje em dia, poucas pessoas podem fazer isso. Né? Da mesma sorte, quando mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, né? As mulheres sejam respeitáveis, não maldizentes, né? Isso aqui esse maldizer aqui, maldizentes é aquela fofoca, né? Que muitas pessoas gostam, né? Não é só mulher, não, tem um fofoqueiro também, muito, né? Que faz fofoca ali e tal, fica maldizendo as pessoas, falando as pessoas por trás. A própria palavra fala, se você tem algum conflito com o seu irmão, chame ele no particular, fale com ele. Se não resolver, chame mais duas testemunhas e resolva o problema. Então, esse negócio de maldizer, isso está entranhado dentro
dentro da igreja. Pessoas falam mal mesmo uns dos outros mesmo. E isso é errado também. E isso denigre a imagem do líder, principalmente o líder. Principalmente o líder. Ele não pode ficar falando mal das pessoas, né? E temperantes, né? Que a temperança das mulheres tem que ser temperantes também, né? Tem que ter o domínio próprio, né? Temperança, domínio próprio, que já vai para a questão do fruto do Espírito, né? Que são qualidades que todo crente tem que ter. Aqui quando eu falo aqui, irmãos, dos pastores, dos líderes, dos bispos, não quer dizer que é só eles, não. Todas as pessoas, todos os crentes, de um modo geral, têm que ter essas qualidades aqui. Para o diácono também, a mesma coisa, ser marido de uma só mulher, governe bem seus filhos, né? Pois os que desempenham bem o diaconato, veja aqui que é a palavra para os diáconos, né? Alcançam para si mesmos justa proeminência, muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, ele ocupa um lugar de destaque mesmo quando o diácono ele serve às mesas com ética, com a moral e com amor ao que ele faz, né? Então, essa foi a explanação desse versículo aqui, dessa passagem, né? Que é a melhor passagem que tem para podermos falar de ética ministerial, de ética pastoral. E ao longo aqui, já voltando aqui para o slide, né? Ao longo do tempo, vários líderes prejudicaram a igreja e, consequentemente, os seus próprios ministérios pelo fato da não observância da ética em vários pontos, né? Veja que aquele que não observa essas questões aqui da ética, ele prejudica o seu ministério, ele prejudica a sua vida com Deus, né? Ele, ele prejudica também a sua igreja. Os irmãos se lembram, vocês são mais novos, capaz que vocês não se lembram, não. Dos grandes avivalistas, dos grandes pregadores, daqueles que pregavam na televisão, em estádios, né? Que tinha aqueles estádios lotados, que as pessoas pregavam ali, né? Chamados os evangelicais, né? Muitos deles caíram por falta de ética, em alguns casos, né? Tinha o Jim Swaggart, né? Ele caiu nessa área aqui, ó. Ele caiu na área, deixa eu ver aqui se está aqui nesse slide aqui, ó. Ele caiu nessa área aqui, ó. A área sexual. E destruiu o ministério dele. O ministério dele era um grande pregador. Estádios lotados. Nessa época do evangelicalismo, ele era um dos nomes mais proeminentes. Houve também líderes, grandes líderes, que foram envolvidos em escândalos financeiros, né, que na área financeira também, escândalos que ficaram conhecidos mundialmente. Isso por causa da não observância da ética, se envolveram em coisas erradas, né? Isso prejudicou muito a igreja evangélica no Brasil e também no mundo, né? De uma forma geral. Ó, o ensino sobre a ética pastoral é, por consequência, o mesmo que o ensino da ética cristã. Nós vamos ter uma disciplina sobre ética cristã, que será dada posteriormente. Muitas coisas da ética pastoral, elas são repetidas na ética cristã, porque Jesus, ele foi um grande pastor. Foi o maior pastor que já existiu, né? E nós temos que nos espelhar nele, porque nós temos que espelhar em Jesus, nós temos que ser imitadores de Jesus, né? O próprio apóstolo Paulo diz que sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, e quando você age com ética, né?
revela as essências dos mandamentos para a edificação do reino. O reino é edificado quando você age com ética, e quando você age com ela, com ética, você prega a palavra da verdade, né? O pastor que é ético, irmãos, ele prega a palavra. Se o pastor não for pautado na ética, ele vai pregar palavras que, para satisfazer os seus desejos pessoais, muitas das vezes também o desejo pessoal dos membros da igreja, e vai sair da palavra. E quando um líder, o pregador, o pastor, sai da palavra, ele está equiparado, sabe quem? Um falso profeta. Ele está pregando a mentira. Tem vezes que eu penso, sabe? Às vezes a pregação, por exemplo, eu vou falar um pouco da minha pregação. Às vezes eu penso que muitas pessoas não estão ouvindo o que eu estou falando. Mas na mesma hora vem um pensamento que vai mudar todo esse meu entendimento, que não importa. O importante é estar pregando a verdade. Está pregando a verdade. Com ética, com moral, está pregando a verdade. O importante é isso. Porque não sou eu que vai convencer. Que quem vai convencer é o Espírito Santo. É ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E eu, nesse intuito aí, os pregadores da igreja, no modo geral, posso falar, tem essa questão de ser mais que vencedor, porque prega a verdade. O nosso ministério de pregadores que prega a verdade já é o ministério vencedor por excelência. Porque não vai depender de mim quantas pessoas vão aceitar Jesus. Isso não depende de mim. O que depende de mim é eu pregar a palavra. E eu já sou mais que vencedor nesse ponto, da pregação da palavra. Agora, se o Espírito Santo ele vai convencer quem lhe apraz, aí já não é mais comigo, é com ele, né? E nós vamos falar um pouco mais à frente, nesse trabalho, né, a respeito das prioridades, né, do líder. Já falamos muito aqui, já vamos falar mais ainda. Sua ética como um todo, né? Sua ética como um todo. E já falamos também um pouco aqui de relação à família, né? Nós vamos falar mais ainda, por menores aqui, ainda não vamos entrar mais nesse assunto da família. Vamos falar também da cidadania do líder, o líder como cidadão, né? O líder com a sua comunidade de fé, como ele deve agir na sua comunidade de fé denominacional. O líder e sua forma de agir quando é convidado para pregar em outros ministérios. Tudo isso nós vamos falar. Hein? Como que você vai agir para chegar, por exemplo, numa igreja como um pastor visitante para pregar? Você tem que agir com ética. Né? Nós vamos também falar um pouco mais à frente, quando você receber um pastor de fora, né, você, como pastor da igreja, você vai receber um pastor de fora. Você tem que agir com ética com esse pastor também. Eu já vi um caso, né, e também já chegou ao meu conhecimento outros casos, que vem um pastor, ele vem, prega uma palavra, aí passa a palavra para o pastor da igreja, o pastor vai e prega novamente. Isso é falta de ética, porque a palavra pregada do pastor, ele prega em cima da pregação do outro, já falta de ética. O pior ainda, o pastor visitante passa para o pastor a palavra, ele vai e desprega tudo aquilo que o pastor falou. Porque que é ele que sabe a verdade. Então, para que chamou? Para ter essa falta de ética, nós vamos estudar tudo isso, né, bem detalhado. Né? Vamos estudar os hábitos salutares, né, que o pastor tem que ter com sua maneira de se vestir. Né? Vamos também falar assim, em outros capítulos, a maneira de vestir, como a maneira de falar, como
ter zelo com o seu asseio pessoal, né? Tem pastor que, infelizmente, líderes também, não tem nenhum zelo com o seu próprio corpo. Isso tudo atrapalha o ministério. Muitas pessoas pensam que não, mas sim, atrapalha o ministério. Então, tudo isso nós vamos tratar nessa nossa disciplina. Essa primeira aula aqui foi apenas a introdução. Nós passamos aqui alguns pontos, né, que nós vamos falar mais aprofundadamente nas próximas aulas, né? E nós falamos aqui também sobre, ao final desse estudo, nós teremos a noção de como a responsabilidade de uma liderança ética influi na comunidade eclesiástica, né? A ética influi muito. Nós temos que ter esse entendimento de que a igreja precisa de oração, a igreja precisa de estudo da palavra, não pode ter somente uma coisa ou outra. A igreja precisa de um pastor ético que comanda todas as ações. A igreja precisa de tudo isso para ela se crescer, né, para crescer cada vez mais. Tudo isso faz parte. A gente não pode somente ficar espiritualizando a coisa, né? Não, a gente tem que espiritualizar, sim, que é necessário. A igreja tem que ser uma igreja espiritual, mas também nós temos que agir. E quando a gente age, a gente tem que agir com ética. Com ética, para que Deus abençoe esse crescimento na igreja aumente cada vez mais, né? E as pessoas observam isso. As pessoas observam quando a ética está sendo deixada de lado, quando algum campo da igreja, né, está sendo deixado de lado. Por exemplo, as pessoas observam se a igreja está deixando a desejar no estudo bíblico. As pessoas observam quando a igreja está deixando a desejar na pregação. Tudo isso é observado. Porque os membros, os líderes da igreja são observados em todo o tempo. Porque nós somos um espelho dessa igreja, né? É importante deixar claro que quando falamos em pastor, presbítero, bispo, ancião, apóstolo ou ministro, estamos dirigindo aos líderes da igreja, ou seja, aos que possuem cargo de liderança. Os diáconos também fazem parte da liderança da igreja. Nós vamos falar muito ainda a respeito desse estudo, né? Então, aqui é o estudo que nós falamos aqui, né? Nessa aula, a conclusão. Nós falamos da abrangência da ética. Nós falamos também lá da admoestação que Paulo fez a Timóteo. Nós falamos das características morais de um líder, campos de atuação da ética pastoral, o desvio de conduta por parte do líder, responsabilidade do líder na igreja atual, como na vindoura, né? Nós também falamos sobre tudo isso aqui, porque nós temos essa responsabilidade de estar fazendo com que a igreja cresça. Igual nós temos a nossa Igreja Batista da Família, e para que a nossa igreja cresça, nós temos que, primeiramente, em primeiro lugar, a gente tem que orar, a gente tem que nos preparar e nós temos que agir com ética em todas as áreas da igreja. Todas as áreas. Eu não estou falando aqui que nós deixamos essa questão da ética, que nós não estamos fazendo a coisa. Nós estamos deixando a desejar na questão da ética. Não estou falando isso aqui, não. Mas que eu, dentro desse estudo aqui, é que eu tenho para passar para os irmãos. Que a ética também é necessária. Não somente o estudo da palavra, não somente as orações, mas também a ética, ela é necessária. E a nossa igreja, em nome do Senhor Jesus, ela vai crescer. Porque nós estamos orando, nós estamos nos preparando aqui nessas nossas aulas, também, com toda certeza, nós iremos agir com ética, em todos esses aspectos, né?
Então, essa foi o ensinamento aqui dessa matéria, né? Dessa disciplina de ética pastoral, o qual é muito interessante, porque isso não depende muito da igreja ser bem-sucedida. Como eu já disse, né? Orar, buscar, aprender e agir com ética. E amar também nossos irmãos, né? Esse com toda certeza, nós seremos vencedores nesse quesito da nossa igreja crescer. E na questão de preparar, eu tenho assim, um interesse tão grande nessa área, porque quando a gente ora, o que a gente pede? A gente pede que as pessoas venham para a igreja. Que Deus traga mais pessoas para a gente poder pastorear, poder dirigir essas pessoas, né? E para a gente dirigir essas pessoas, nós temos que ter tudo isso. Nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ter uma vida de ensino, de busca do ensino, do aprendizado da palavra. Nós temos que agir com ética também. Ser éticos em tudo, né? Assim que nós iremos vencer essa batalha, né? Que a pregação da palavra, né? Esse caminho que nós estamos percorrendo é um caminho difícil, porque nós temos um adversário que ele não para. Está o tempo todo trabalhando contra nós. E ele não tem nenhuma ética. É por isso que ele é um derrotado. Que ele não tem nenhuma ética. Mas nós, com essa ética aqui, nós vamos, com toda certeza, fazer um bom trabalho. Alguma pergunta aí dos irmãos? Vamos abrir um espaço aqui. Acabou, deixa eu ver aqui. Acabou o canal, ficou do mesmo tamanho mesmo. Ficou do mesmo tamanho, diminuiu um pouco só, aqui são uns 15 minutos. Alguma pergunta aí? Não, tranquilo. Não. Alguma explanação aí? Alguém quer dizer alguma coisa mais a respeito dessa disciplina? Não. Para mim está tranquilo. Então, é muito importante essa aula. Eu acho que é uma aula assim, de um peso muito, muito grande, né? Porque em se tratando de um dirigente, a ética é fundamental. Verdade. Né? Tá me ouvindo? Consegui abrir o microfone? Tá, tô ouvindo, pastor. Tá, deu para ouvir? Tô com a voz meio ruimzinha, mas tá bom. Aqui, eu vejo assim, pastor, que a maior ética e sobre tudo que o senhor falou aí, de um líder, seja ele qual área for, principalmente o líder, que ele é o dirigente da igreja, aquele que, entre aspas, é o fundador da igreja, ele tem que ter a ética de saber que, mesmo ele sendo líder, a igreja não é dele. Que o dono da igreja é Jesus Cristo, ele está ali somente como mordomo, para representar a Cristo. Porque se o pastor ele entender isso e praticar isso, ele cumpre a ética, né? Porque ele tem que entender que a igreja não é dele, não. Que ele ali está ali só como mordomo, ele está representando a Cristo. E se eu estou representando a Cristo, eu tenho que representar, porque eu creio que nós não vamos conseguir nunca imitar Cristo. E por isso que Paulo um dia ele falou, né? Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo, porque eu, pastor Eduardo, consegui imitar a Cristo, eu não vou conseguir nunca. Mas Paulo vai falar assim, você não vai conseguir imitar a Cristo, porque é muito difícil. Mas então seja o meu imitador, ou pelo menos eu tenho que ter uma ética de tentar imitar a Paulo, porque a Cristo eu não consigo. Mas eu posso chegar perto de imitar a Paulo. Aí ele fala, sejais meus imitadores, assim como eu, Paulo, eu fui de Cristo. E eles imitou e serviu bem. Porque ética é basicamente isso. E aí eu entender que a obra não é minha, eu entender que o membro, a ovelha não é minha, eu entender que o dinheiro não é meu, eu entender que eu não sou nada, que nós não somos nada, que tudo é do Pai, tudo é dele e tudo é por ele. E se eu conseguir entender isso, eu consigo cumprir a ética. E ética é isso, né? É você pregar, igual o senhor falou no início, é pregar uma coisa e viver aquilo que está pregando.
porque Jesus também, ele falou também com os fariseus, chamou eles de hipócrita, e falou com eles que eles eram igual um sepulcro caiado, que era bonitinho por fora, ou seja, pregava uma coisa maravilhosa, pegava uma coisa linda, mas na hora de viver, vivia a podridão, que era tudo sujeira por dentro do sepulcro. Ou seja, se eu, como pastor, eu tenho que ter uma ética, e ética é viver o que eu prego, principalmente fora do holofote. Porque viver na igreja, todo mundo me vendo, é fácil. Agora, quando não tem ninguém vendo, aí é que tem que ter a ética. As pessoas têm que ver que nós somos pastores, não é na hora que nós estamos no púlpito, é fora do púlpito. Isso. É no meio da sociedade, é no meu bairro, é onde eu trabalho, o povo tem que ver que eu sou ético aí. Não é no holofote, não. Porque está todo mundo me vendo, é fácil de eu vigiar, mas eu tenho que ser ético quando não tem ninguém me vendo, que eu só estou sendo visto pelo meu Jesus, pelo meu Deus, e eu sou ético diante dele, porque eu não posso trair ele. O chamado que ele me chamou, a missão que ele me deu, eu não posso ser contra isso. Então, se nós entendermos isso, eu acho que para uma pessoa entender isso, ela não consegue fazer, ela vai conseguir fazer a obra com excelência. Consegue. E, igual, né? Eu também concordo com o pastor que a gente não vai conseguir imitar Cristo, né? Eu concordo. Mas nós temos que buscar. Porque o próprio Deus falou conosco, né? Falando sua palavra, né? Sede santos, porque eu sou santo. Nós temos que buscar, né? Nós temos que falar. Cristo está muito além da nossa capacidade, né? O apóstolo Paulo também falou, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas porque quando você busca a perfeição, você sabe que é a perfeição nesse plano terrestre, que você não vai conseguir, né? Mas você tem que buscar, você tem que tentar. E isso, nessa tentativa, você vai conseguir ser mais ético, né? Nós não estamos livres de falhas, né? Eu já falhei muitas vezes, então, o pastor também já falhou, né? Muitas vezes. Mas a gente busca ser ético. Eu busco todo o tempo. Será que eu estou sendo ético? Será que isso que eu falei é correto? Será que eu estou agindo com ética? Né? E reconhecer que entre nossos erros, né? E pedir perdão. Não é fazer igual o outro falou lá, não. O homem é falho, justificando, né? Porque o homem é falho, ele também é falho. Não é isso. Você tem que buscar ser diferenciado, né? Igual quando eu falo assim que o sol, ele se não fizer diferença, ele se torna insípido, né? Não serve para nada. Aí nós temos que estar com esse pensamento também, né? Nós temos que ser diferenciar o sal da terra. Nós temos que fazer diferença na comunidade, igual você falou, na nossa comunidade, na sociedade, né? Melhor dizendo, na nossa comunidade de fé, e as pessoas olhar para nós assim, que chegou na igreja, olhar assim e falar assim, ó, essa igreja aqui tem pastores que se preocupam com a espiritualidade, se preocupam com o ensino e se preocupam com a ética. Isso que é esse texto de Timóteo aqui, ele é maravilhoso, né, pastor? Esse texto de Timóteo 3 aqui, que fala somente de ética e de moral. Verdade. É maravilhoso esse texto. Não precisa de você ser aquela coisa extraordinária, aquela coisa fazendo milagres, não. O que está falando aqui é que você tem que ser isso aqui. Se ocorrer alguma intervenção de Deus miraculosa, não vai ser nossa. Não vai ser por causa da nossa pessoa, é por causa de Deus. Isso é ético, né? Eu estava aqui em casa, aqui, até revirando aqui umas Bíblias que eu tenho aqui, porque quando eu me converti, um dos versículos que o meu pastor, na época, ele me deu para me incentivar para mim poder ser ungido. Quando ele falou que ia me ungir, eu fiquei com o pezinho atrás, aí ele foi e deu um estudo para mim. Eu não achei que não, mas não sei se os irmãos têm ou se os irmãos lembram, mas o versículo que ele usou foi esse aí de Timóteo. Mas só que em vez de dizer que boa coisa ou uma coisa excelente eu desejo, que é o psicopato, aí na versão dele falava, se você deseja o psicopato, dura coisa você deseja. É porque ele está falando assim, você vai desejar uma coisa, a coisa que você está buscando é uma coisa boa, mas em contrapartida, ela é muito dura, porque tem um peso muito grande sobre o líder.
Mas não, Né? Na realmente. verdade, porque Não é fácil, não. o membro, ele não precisa ter, tem que ter ética, igual nós vamos estudar, né? Mas se o pastor não tem ética, o peso é muito maior. Ué. Muito maior. A abrangência dessa condição pecaminosa é muito maior. Né? Haja vista que a gente vê Moisés lá no deserto, acho que eu estou prolongando muito, porque eu estou Não, com não, pode saudade. ficar à Eu tô vontade. a gente fica muito tempo na igreja assim, fica com saudade de falar, né? Não estou sendo ético com os irmãos, não, Não, para ver tá querendo ir embora aí, descansar, e eu estou aqui, né? Mas eu já vista Moisés, né? Porque uma certa vez eu me perguntei, falei, gente, o povo no deserto errava tanto, pecava tanto e não tinha um peso. Moisés vai lá e aparentemente uma única vez que Moisés ele erra, o Moisés ele é punido, ele não entra na Terra Prometida. Aí foi é, uma só vez, você não vê Moisés errando, Deus repreendendo Moisés, Deus repreende o povo o tempo todo. Aí Moisés vai lá e erra uma vez, que fala, Moisés, pede água para a rocha, Moisés, em vez de pedir, fere a rocha. Né? uhum, Aí Moisés é punido por causa de uma só única vez, Moisés é punido, mas qual é o peso? Moisés era o líder. exatamente. Moisés tinha que dar o exemplo, porque se Até ele erra, ele dá o direito a toda a congregação errar junto com ele. essa passagem aí até faz parte da apostila, está mais à frente ali, né, que eu estou fazendo. É isso mesmo, o peso do líder no líder é muito grande, né? Muito é dado, muito será cobrado, né? É, Então, quer dizer, a pessoa igual fala, né? Aquele que aspira ao episcopado, boa obra almeja, né? Mas não é fácil, não. Essa tradução pode ser até melhor. Até mais, eu acho que essa tradução é até mais correta, viu, pastor? é, Fala desse jeito aí. Mas é realmente aqui, ó, fiel à palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, uma boa obra almeja. Esse lugar de excelente aqui poderia ter, assim, dura obra almeja, porque não é fácil mesmo, não. A gente tem que abrir mão de muita coisa, né? é verdade. Muita coisa. Cara. Mas é isso aí. Da minha parte, eu encerro por aqui. Os irmãos perdoem, porque se abrir para pastores, fala mesmo. Pastor, se pôr o microfone na mão do pastor, já sabe, né? Eu peço aos irmãos que, por favor, aí, no grupo aí do nosso grupo, até no grupo da igreja mesmo, falem a respeito desse estudo, para mais pessoas estar participando, né? Porque você vê que nós temos no grupo, nós temos muitas pessoas, né? Os matriculados estão. Só falta a Eliane que está aqui, né? Que não está, né? E o Givaldo está aí? Ah, não, pastor, ele está trabalhando. Ah, tá aí. Ele só chega às 10 horas. Pois é, Ele aí vai assistir fala, o vídeo. tá? Aí fala a respeito aí desse estudo que nós estamos tendo aí, porque é bom para toda a igreja, né? Aprender, né, pastor? Buscar aí. É um ensino interessante para a igreja, não só para os líderes, mas para a igreja, como modo geral. Isso faz favor para mim, porque Verdade. se eu falar, muitas pessoas falam, ele está falando porque. Né? Puxando a sardinha para o lado dele. Mas é interessante, né? Então, mais alguma coisa aí? Alguma pergunta? Não, não. Tá, então vamos. Não. Ah, tá. Então vamos. Eu vou encerrar aqui com a oração. Amém. Amém? Acabou que foi 1h30 mesmo, né? Mas a gente já vai conversando, não tem jeito, né? Vou fazer um slide mesmo menorzinho e tal, para não durar tanto a aula, ficar muito tempo assim, né? Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Amém, Jesus. nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa aula que nós tivemos aqui sobre ética pastoral. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor está nos iluminando e fazendo com que nós, Pai amado, Pai querido, pregamos a sua palavra, que a sua palavra foi primeiramente revelada, depois, na hora da escrita, ela foi inspirada, e agora, Pai amado, ela está sendo iluminada, está nos iluminando.
através do teu Espírito Santo. Pai amado, eu te agradeço pela vida da irmã Valquíria, diaconisa Valquíria, da diaconisa Keila, do diácono Marcelo, do pastor Eduardo. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida deles. Abençoe também, Pai amado, a família deles, os familiares todos, Pai amado, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que é a fonte de todas as coisas e a proteção vem do Senhor. Porque o Senhor é nosso escudo e nosso galardão. Pai amado, Pai querido, que o Senhor nos dê uma noite de sono tranquila e que cada vez mais o seu nome seja honrado e glorificado no nosso meio. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. O Glória a amor do Deus. nosso Pai, E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje aqui no estudo Seminário Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor, espalhada pela face da terra. Que haja paz e salvação na nação de Israel. Toda aquela que tem fé. Pode dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Boa Glória noite, a gente. Deus, bom final de semana. Boa noite. boa Boa noite. noite. Com Deus.